Bom pessoal, bom dia a todos. Na aula passada a gente começou o desenvolvimento da solução da equação de Legendre, né, e a gente chegou até a relação de recorrência, né, que mostra os coeficientes da série que a gente supôs para a solução justamente da equação de Legendre, que é uma equação diferencial que se resolve pelo método de séries. Nosso objetivo hoje, né, é falar um pouco sobre os coeficientes, calcular alguns coeficientes, né, e falar um pouco sobre a série, né. E daí depois, né, continuando, a gente vai falar mais a respeito do desenvolvimento, né, das soluções, que são as soluções finitas, são polinômios, né, e por que a gente precisa de soluções que sejam soluções finitas. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos achar alguns termos da série usando justamente a relação de recorrência que a gente obteve. Então, vamos determinar alguns termos da série e aí pensar em como é que a gente fica com um termo geral. Então, vamos achar alguns termos da série que é a solução da equação de Legendre. Para isso a gente vai usar, né, as relações de recorrência que a gente obteve na aula passada. Então, primeiro, né, quando a gente tem n igual a zero, então a gente substitui n igual a zero na relação de recorrência 19, né? E a gente vai ter daí o termo que seria o A2, que a gente já sabe qual é a relação, inclusive. Então isso mostra, né, justamente a correção do que a gente obteve, né, anteriormente. Então, onde tem n, a gente substitui por zero. E aí, a gente acha o A2. Que é, na verdade, a equação 15 que a gente já tinha achado antes. Então, a relação de recorrência, como a gente falou, né, vale para n igual a zero e também vai valer para n igual a 1. Né? Então, quando a gente tem n igual a 1, a gente vai lá e substitui n igual a 1 na relação de recorrência. A gente vai achar o A3, vai achar o A3 em termos do A1. Então, e isso já vai mostrando como é que é a estrutura, né, do que a gente vai obter. Então, L menos 1, L mais 2 sobre 6, né? 3 vezes 2. 3 vezes 2 vezes 1, já pensando no futuro. Então a gente obtém A3 em termos do A1 e essa equação 21 concorda com a 16. Então, próximo, para a gente ter alguns coeficientes. Então a gente vai ter o A2 mais 2, que vai ser o A4, né? Então, menos. Onde tem N, a gente coloca 2.
E aí o A4 vai ser algo do A2, né? Mas o A2 ele é dado em termos, né, do A0. Então a gente vai conseguir escrever A4 em termos do A0. Então, pensando, né, lá em 20. Então, A4 vai ser L menos 2, L mais 3, 4 vezes 3, que é 4 vezes 3, né? E aqui entra o outro que a gente achou, L mais 1, 2 a 0. Esse menos com esse menos vai dar mais, né? Então, A4 a gente vai poder escrever ele assim. Já pensando em como é que a gente vai escrever isso aqui de uma forma mais geral. Então aqui, 4 vezes 3 vezes 2, e a gente já pode incluir aqui um vezes 1. Né? E esse é o nosso 22. Tá? Para n igual a 3, então a gente vai achar o A5, que vai ser dado em termos do A3, mais A3 é dado em termos de A1, então a gente vai escrever o A5 em termos do A1. Então, 3 mais 2 igual L menos 3, L mais 3 mais 1, 3 mais 2, 3 mais 1, vezes o A3. Usando 21, então o A5 Então, usando a relação pro A3, de novo os menos com menos vai dar mais, 6 é 3 vezes 2, né? E aí a gente pode reescrever isso de uma outra forma, que é a forma que vai tornar a coisa mais interessante. E aí a gente pode incluir um vezes 1 aqui, né? Que é para nós daí 23, né? Bom, fazer mais dois aqui. O n igual a 4. Com n igual a 4 a gente vai achar A6. Então 4 mais 2 menos 4L mais 4 mais 1, 4
4 mais 2, 4 mais 1, do A4. Então, usando o que a gente já tem por A4, né, e já reescrevendo do jeito que fica mais interessante, a gente chega no seguinte. Então, A6 menos L, L menos 2, L menos 4, L mais 1, L mais 3, L mais 5, do A0, né? E aqui fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1, que é 24. Então a gente já começa a perceber a estrutura que vai se formando. Vamos fazer também o último aqui, n igual a 5. De modo que a gente acha o A7. Então, 5 mais 2 igual menos L mais 5, L mais 5 mais 1, 5 mais 2, 5 mais 1, do A5. A5 é 23, tá aqui. Então a gente vai achar o A7 em termos da 1. Então, acho que já dá para perceber e a gente consegue achar os coeficientes com n par, todos eles em termos do A0. Então, A2, A4, A6, A8 e assim vai. Todos em termos do A0. E os coeficientes com n ímpar, A1, A3, A5, A7, A9, né? Todos eles em termos do 1. Então, isso significa que a gente, na verdade, precisa, né, a gente consegue deixar as coisas em termos de dois coeficientes, né, A0 e A1. Então, a gente fica com isso aqui, que é meio comprido. Isso aqui. Bom, e aí continua, né? Aqui já dá pra gente ter uma ideia de como é que ficam as coisas, né? Bom, usando esses valores, né? Até 25, só para a gente ter os primeiros números. Usando isso lá na série, então a solução, né, da equação diferencial, ela é uma série que começa em 0 e em princípio vai até infinito, a n x na n, é uma série de potência. Então, algo do tipo A0, A1x, mais A2x ao quadrado, mais A3x ao cubo, e aí vai, né? Explicitamente substituindo isso, para a gente só mostrar como é que fica, né? Então vamos ter uma coisa bem longa, bem comprida aqui, só para a gente ver.
a gente ficaria com isso aqui. Então, a 0 é a 0 mesmo, a 1 é a 1 mesmo. Daí substituindo o A2, L mais 1 sobre 2 vezes 1. Opa, 2 vezes 1. Só pra gente reforçar isso aí. Então, A0 da x ao quadrado é mais. Aí no caso, inclusive, é um menos. Menos. L menos 1. L mais 2. Bom, já podemos aproveitar porque esses coeficientes aqui, né, já sugerem que a gente tenha um fatorial. Então, para esse daqui, isso aqui é 2 fatorial, aqui a gente já vem com 3 fatorial. A1 x ao cubo, então esse aqui é o quarto, A0, A1, A2, A3. Daí o A4, L mais 2, L mais 1, L mais 3, 4 fatorial, A0, x na quarta. Aí dá para perceber já, né, que a potência aqui é o n fatorial aqui embaixo. Mais, então, A4, A5, L menos 1, L menos 3, L mais 2, L mais 4, 5 fatorial, A1 x na quinta, né? E aí, menos, e aí continua, né? Daí a gente pode rearranjar isso de forma a pegar e colocar termos com A0 juntos, termos com A1 juntos, colocando em evidência, né? Então, y, a solução y de x vai ser um A0 que multiplica 1, L mais 1, 2 fatorial, x ao quadrado, mais L menos 2, L mais 1, L mais 3, 4 fatorial, x na quarta, né? E aí só para colocar o outro termo que a gente calculou, L menos 2, L menos 4, L menos 2, L menos 4, L mais 1, L mais 1, L mais 3, L mais 1, L mais 3, L mais 5, 6 fatorial, x na sexta, e aí continua, mais A1, que daí vem x, menos L menos 1, L menos 3, não, L mais 2, 3 fatorial, x ao cubo mais
L menos 1, L menos 3, L mais 2, L mais 4, 5 fatorial x na quinta, menos L menos 1, L menos 3, L menos 5, L mais 2, L mais 4, L mais 6, 7 fatorial, x na 7, e aí continua. Então, isso é a solução em série para a equação de Legendre, né? E aí, na verdade, a solução em série é formada por duas séries, né? Uma série que envolve a 0 e uma série que envolve a 1, né? Essa aqui para nós é 26. Então, a gente tem, na verdade, né, uma série que a gente pode chamar de y0, que está associada com o a0, que é assim. L menos 4, L mais 1, L mais 3, L mais 5, 6 fatorial, x na sexta, e aí continua, que é uma série. E aí essa série envolve a 0, por isso a gente chamou de y0. E essa série só envolve potências pares de x. X na 0, x quadrado, x na quarta, e assim vai, né? E a outra série é a y1, que envolve o A1. X aqui mais L1, L menos 3, L mais 2, L mais 4, 5 fatorial, x na quinta, menos L menos 1, L menos 3, L menos 5, L mais 2, L mais 4, L mais 6, 7 fatorial, x na 7, e continua. Deixa aí, que é 28. A série do y1, né, ela só envolve potências ímpares de x. Essa é uma diferença importante, e isso, né, já leva a uma questão de paridade, né? Então, y0 é uma função par, y1 é uma função ímpar.
Pensando a 26, né? A gente tem duas séries, né? Uma envolve a 0, outra envolve a 1. Então, em princípio, né, essas duas séries, elas são séries que são infinitas, né? E aí uma coisa importante com relação às séries infinitas é se elas convergem, né? Então, a gente precisa, na verdade, né, que para uma solução, né, pensando que a gente tem uma equação de Laplace, e daí uma das equações que você acaba gerando quando você resolve uma equação de Laplace é uma equação de Legendre, e a equação de Laplace é uma equação que tem umas propriedades, né? Se a gente tiver alguma divergência, isso é um problema, né, em termos de solução. Então, quando a gente tem séries finitas, convergem, né? Quando a gente tem séries infinitas, aí a gente tem que se preocupar um pouco com a questão da convergência dessas séries. Como, em princípio, as séries são infinitas, né, a gente tem que se preocupar com se elas convergem ou não. Tá? Uma coisa importante, né, é que, e a gente vai ver isso daqui a pouco, né, elas convergem quando x é menor que 1, quando o módulo de x é menor que 1. Então, pensando no x, se ele é menor que 1, elas convergem. Então, essa é uma propriedade. Outra propriedade. E vamos trabalhar com o que temos ali. Vou escrever assim. Diferente. Propriedades. Vamos falar assim. Propriedades dessas soluções aí. 1. Vamos verificar isso daqui a pouquinho. Então, ambas as séries 27 e 28, elas convergem quando a gente tem que o módulo de x é menor que 1. Tá? 2. Há uma relação aqui, né, que envolve o L. Se o L ele é positivo ou negativo, se ele é par ou é ímpar. Então, se L
Então, se o módulo de x é menor que 1, elas convergem. Né? Se o L, aí temos duas condições para isso, né? Pensando na série do A zero. Se L é um inteiro par não negativo, ou seja, se L é 0, 2, 4, 6, né? Algo assim. Ou se o L, né, é um inteiro ímpar negativo, menos 1, menos 3, menos 5, alguma coisa assim. Daí essa série aqui, na verdade, termina. Ela é finita. Então, por exemplo, né, digamos que L seja 0. Com L igual a 0, né, a gente vai ter que aqui vai dar 0, 0, todo 0, 0, exceto esse aqui. Na verdade, com L igual a 0, a gente tem apenas A 0 vezes 1, que é 0. Tá? Se L igual, né, a 2, 1, aqui tudo bem, 2 menos 2, 0. Então, a partir daqui dá 0. Então, se L igual a 0, ela para aqui. Se L igual a 2, ela para aqui. Se L igual a menos 1, menos 1 mais 1, 0. Então, para aqui. Que dá 0 e continua dando 0. Só tem o primeiro termo. Tá? Se L igual a menos 3, né? Menos 3 mais 3 dá 0, para aqui. Aqui vai dar menos 3 mais 1, menos 2. Né? E aqui, então, com menos vai dar mais, 3 vezes 2. Tá? Então, se L é inteiro par não negativo, ou se é um inteiro ímpar negativo, daí essa é finita, é um polinômio finito. E aí, claro, converge. Então, essa aqui não tem problema. E aí, isso vale para qualquer valor x, inclusive, né, quando o x em módulo vale 1. Tá? A gente tem que lembrar que o nosso x, né, originalmente, x era cosseno θ. Então, x, na verdade, varre entre menos 1 e 1, inclusive. Né? X não pode ser maior que 1. X só pode ser, né, menor ou igual a 1, em módulo. Né? Então, quando x é igual a 1, né, e a gente tem a condição dada em 2, 27 é finita. Aí a gente tem uma condição que seria o complementar disso daqui, que daí vale para aquela lá. Bom, quando essa daqui é finita, né, um L par aqui, né, não faz com que isso daqui zere. Né? E um L ímpar negativo também não faz com que isso daqui zere, em algum momento. Tá? Então aquela lá, em princípio, continua sendo infinita. Se L é inteiro ímpar positivo ou inteiro par negativo, então daí aquela lá, né, é finita. Tá? Então, exemplo. Inteiro positivo, ímpar, né? 1. Então aqui, com 1 menos 1, 0, dá 0 aqui e todos os outros estão 0. Então ela para aqui. Quando L igual a 1, a gente vai ter uma solução que vai ser A1x. 3. 3 menos 3, 0. 0 aqui e 0 depois. Então vai ter esse e vai ter esse. Menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. 0 aqui e todo o resto. Menos 4. Menos 4 mais 4, 0. 0 aqui e 0 todo o resto. Tem só esses dois termos aqui. Então, quando a gente tem essa condição aqui satisfeita, daí essa é um polinômio finito. Então, obviamente, converge, inclusive para x igual a 1 ou menos 1, tanto faz. Né?
Mas essa aqui não termina, né? Essa aqui não tem nada que vai restringir ela, tá? Se o L não é inteiro, daí isso não acontece, né? Nenhuma delas vai ser finita. Então, se E não pertence a Z, não é inteiro, daí nenhuma série dessas aí ela termina. E aí, né, como numa solução de equação diferencial a gente tem que ter soluções que formam um conjunto Li, quando a gente tem L que não é inteiro, né, 26 é a solução formada pelas funções y0 e y1, né, e quando a gente tem o módulo de x menor que 1, elas convergem, né, são soluções que são soluções Li, né, e daí são chamadas de funções de Legendre. Então, quando x em módulo é menor que 1, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, as séries dadas em 26, né, elas convergem. Daí são chamadas de funções de Legendre. Valem para módulo de x menor que 1. Então, se a gente precisasse da solução apenas para módulo de x menor que 1, as soluções seriam dadas, né, por 26, né, que é formado por 27 e 28. E aí a gente tem essas propriedades aqui, né? Só que a gente precisa da solução que corresponde aos pontos onde a gente tem x sendo mais ou menos 1. Então, lembrando que x é cosseno θ, né? Então a gente tem cosseno θ igual a 1, cosseno θ igual a menos 1. Cosseno θ igual a 1 ou menos 1 significa θ igual a 0 ou π. Isso significa, pensando em esféricas, né, que a gente está em cima do eixo z. E a gente então precisa da solução em cima do eixo z, né? Se o eixo z faz parte do problema, né, parte da região onde a gente precisa a solução para um dado problema, então a gente precisa saber a solução, né, para x igual a mais 1 ou menos 1. Né? Se o eixo z não faz parte, aí então a solução é dada, na verdade, pelas funções de Legendre. Daí, para isso, então, a gente vai ter que fazer realmente uma análise de convergência das séries e ver, né, o que acontece. E aí, existem testes de convergência, né? Para isso,
especificamente, né, a gente vai usar o que a gente chama de teste da razão. Teste da razão para convergência de séries. Então, para isso a gente precisa, né, justamente da relação de recorrência. E aí o teste da razão basicamente é: você pega, faz a razão entre um coeficiente e o anterior e verifica isso no limite em que o nzinho da série vai para o infinito. Então, pensando assim, a gente tem uma comparação entre o próximo coeficiente, que é o n mais 2, com relação ao anterior. Então, aqui a gente tem a n, e a n mais 2 é dado em termos do n, que é dado por isso aqui. N mais 1 menos L mais 1. N mais 2, N mais 1, aí. Bom, então aí isso na verdade significa que aquilo. E a gente fica com N mais 1 menos L mais 1, N mais 2, N mais... E aí, a ideia é que a gente tem que considerar o limite quando n vai para infinito. Né? Então, quando n é muito grande, então a gente pensa no seguinte, né? Aqui a gente vai ter n quadrado, depois um n, depois um 2, né? Mas o que importa aqui é n quadrado, e aqui a gente tem um n quadrado também. Né? Então, a gente vai ter a n mais 2 em termos do an, vai dar aproximadamente, né, n quadrado por n quadrado, que é 1, né, quando n vai para infinito. Bom, daí a gente tem inconclusivo. Né? Quando esse teste vai para zero, né, então aí a gente tem que os coeficientes proporcionalmente vão ficando cada vez menos importantes e aí a série converge. Né? Então, nessa forma aqui a gente não consegue falar nada. Né? Agora, o que ele diz? Ele diz para nós que depois de um certo n suficientemente grande, né, um coeficiente em relação ao outro é igual. Então a gente pode fazer o seguinte. Então, pensando num dado n suficientemente grande, né,
o AN mais 2 ele é essencialmente AN. Então a gente pode, né, a gente pode pegar e escrever a série de um jeito que aí torna a coisa mais interessante. Apesar do teste em si não permitir a gente dizer, direto do teste, que há convergência, né? E a gente gostaria que houvesse convergência, né? A gente pode escrever a série assim. Então a solução é essa aqui. Então, pensando num dado nzão, que é muito grande, então a gente pega e separa a série até esse nzão, que é muito grande, né? E depois desse n muito grande, a gente vai ter a série sendo dada desse jeito aqui. Então, depois de um certo n muito grande, né, os coeficientes, né, são iguais. A potência muda, mas os coeficientes são iguais. Tá? E aí, a gente então tem o seguinte. Coloca em evidência esse termo, né? E aí a gente fica com uma série do tipo isso aqui. Isso é uma série finita, não importa que o n seja muito grande, mas é finita. Logo converge. Esta parte aqui que vai definir a questão da convergência ou não do que sobrou. Então, a gente tem uma série finita, meio pedaço aqui, mais uma série, né, que é infinita e que aí a gente pode escrever assim. Sendo que a segunda série ali, em 29, essa série é uma série geométrica. É uma série conhecida. Essa série é a série geométrica, né? Ela tem um coeficiente, né, inicial, né, 1, né? E a razão é x. Então o primeiro termo, né, vale 1 e a razão é x. Aí, essa série geométrica converge.
ela converge para um certo valor que a gente consegue calcular. Né? Então, isso aqui é a soma da série geométrica infinita, né? Envolve a zero e envolve a razão. E daqui já dá para ver que a gente tem um problema ali, né? Qual o problema? O problema é que quando a razão tem um módulo menor que 1, tudo bem. Quando a razão é igual a 1, tem um módulo igual a 1, a série geométrica não converge. Tá? Então, especificamente, a série geométrica diverge quando a razão vale 1 em módulo ou quando é maior que 1. Tá? Então, daí a série geométrica diverge. R igual a 1, módulo, já que R igual a x, é ter módulo de x igual a 1. Isso significa que se a gente precisa da solução para módulo de x igual a 1 e uma solução finita, ela não pode divergir, logo a gente tem um problema aí. Tá? Então, quando as séries são infinitas, né, elas divergem em x igual a mais ou menos 1. Se a gente precisa da solução em x igual a 1 ou x igual a menos 1, né, e essa solução não pode ter uma divergência, né, então aí a gente tem um problema. Então, a gente tem a seguinte questão: se a gente precisa de uma solução finita na região considerada, e essa região considerada, né, engloba módulo de x igual a 1, que basicamente, pensando em esférica, significa eixo z. Então, se a gente precisa da solução no eixo z, como em geral acontece, a gente não pode ter, né, uma série infinita lá, ou em 27 ou em 28. Né? Se a gente quisesse a solução apenas para módulo x menor que 1, aí a gente poderia manter as séries infinitas. Como a gente precisa da solução também em módulo x igual a 1, a série não pode ser infinita, porque a série infinita diverge. Tá? E a solução que a gente estava buscando é uma solução que vem, por exemplo, de um problema em que você está resolvendo a equação de Laplace, que não vai permitir essas divergências. Tá? Possibilidades. Né? Lembra que as séries, tanto 27 quanto 28, envolvem um coeficiente a zero.
Então, como é que a gente impede a série de ser divergente para módulo de x igual a 1? Por exemplo, colocando o coeficiente A0 igual a 0. Só que a gente não pode colocar ambos os coeficientes A0 e A1 iguais a 0 ao mesmo tempo. Por quê? Porque daí a solução y é igual a 0. É a solução da equação diferencial de Legendre? É. É a solução interessante? Não. Isso significa você não ter nada lá. Mas você, supostamente, está resolvendo um problema em que você tem, por exemplo, um potencial elétrico e aí a solução 0 não é uma solução, né, interessante. Tá? A menos que, de fato, você não tenha colocado nenhum potencial elétrico no problema. O que, em geral, não é o caso. Né? Então, você não pode colocar ao mesmo tempo A0 e A1 iguais a 0. Né? Então, não é possível fazer ao mesmo tempo Então a gente não pode fazer ao mesmo tempo, né? Isso aqui. Porque a gente tem a solução trivial. Então, para que a gente tenha soluções finitas, isso então, tem como consequência aquelas duas propriedades que a gente viu agora há pouco, né? Que estão ligadas com o L. Dependendo do valor do L, se o L é um inteiro, né, alguma das séries é finita. Né? Então, o que, que a gente faz? O que, que isso impõe ao problema? Né? Por causa de questões físicas do problema e não matemáticas. Né? Se a gente precisa de uma solução finita para módulo de x igual a 1, então necessariamente a gente precisa de soluções convergentes. Se a solução é uma série finita, ela é convergente. Então, ok. Né? Se a série é infinita, em módulo de x igual a 1, ela diverge. Então, não ok. Então, o que, que a gente faz? Né? A gente combina um dos coeficientes ser nulo, né, com o fato do L, né, e aí tem que ver como é que é a combinação, de um L correspondente ser um número inteiro, e aí depende se o L casa de ser um L, né, par, inteiro, né, não negativo, e aí vem junto ser um L inteiro ímpar negativo, né, ou se ele é um L inteiro ímpar positivo ou um inteiro par negativo. Esses dois casos, né, fazem com que, quando a gente tem o primeiro caso, L é um inteiro par não negativo ou um inteiro ímpar positivo, né, naturalmente a série que envolve A0 para, é finita. De modo que aí, nesse caso, então, você faz A1 ser 0. Então, você mata a série, né, que envolve A1, que seria divergente, né, e fica só com a série do A0, que é, então, né, convergente e é um polinômio. Quando o L é um inteiro ímpar positivo ou um inteiro par negativo, aí a série que envolve o A1, né, a série 28, né, ela para, finita, converge. Correspondentemente, você faz, então, nesse caso, ter A0 igual a 0. Com isso, você mata a série, né, do A0, que seria uma série divergente em módulo de x igual a 1. Então, você faz essas duas combinações.
Então, quando o L é inteiro, uma das séries para. A outra a gente mata fazendo o respectivo coeficiente C0. Tá? Bom, então é isso que a gente viu até agora a respeito da questão de convergência das séries, né? E das possíveis soluções. Então, recapitulando, se a gente precisasse da solução apenas na região onde módulo de x é menor que 1, ou seja, não precisamos da solução, né, no eixo z, basicamente, porque x, né, originalmente, pensando lá o que a gente fez lá no início, na aula passada, x é cosseno θ, e θ vai de 0 a π. Então, e 0 é o eixo z positivo, π é o eixo z negativo. Se a gente não precisa da solução no eixo z, então módulo x é menor que 1, então 26 converge. Então, 26 é formada por duas séries, as duas séries são soluções, as duas séries formam funções, são chamadas funções de Legendre, para módulo x menor que 1. Se a gente precisa da solução para módulo x igual a 1, além de módulo x menor do que 1, né? Lembrando que o módulo x não pode ser maior que 1, então, se a gente precisa da solução para módulo x igual a 1, as séries, sem nenhuma restrição a mais, são divergentes. Isso não vai ser bom, porque a gente precisa supostamente de uma solução que seja convergente na região que a gente está interessado. Então, como é que a gente resolve o problema? Uma das séries tem que morrer, mas a gente não pode matar as duas ao mesmo tempo. Então, a gente mata uma das séries e a outra restrição é que o L tem que ser inteiro. Quando o L é inteiro, uma das duas séries vai automaticamente ser finita, vai se tornar um polinômio, né? E aí a gente trabalha com o coeficiente da outra, fazendo ele ser igual a zero para finalizar a outra. Tá? Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai falar mais especificamente sobre essas séries aqui, dependendo de se a gente está no caso em que o L é par não negativo, né? Ou ímpar positivo. E aí a gente tem duas séries que a gente trabalha com ou a y0 ou a y1, que a gente viu nas equações 27 e 28. Então, na próxima aula, continuar vendo as propriedades destas séries e aí propriedades das soluções finitas, que são polinômios, que vão ser chamados, de acordo com uma certa convenção, de polinômios de Legendre. Tá? Então, pessoal, obrigado. Então, até a próxima aula. Né? Se curtiu, dá um like, né? Se inscreva no canal, né? Ative as notificações para a gente divulgar isso para mais pessoas. Tá? E deixe aqui os seus comentários, sugestões, perguntas, o que você quiser. Tá? Pessoal, obrigado. Até mais. Tchau.